E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pai Senhor, nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de ler com vocês aqui em Josué capítulo 6, versículo 16, que diz: E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Eu gostaria de refletir com vocês hoje que existem certas batalhas, certas lutas, que Deus vai nos capacitar para vencer de formas inimagináveis. Em várias partes da Bíblia, nós vemos o Senhor dando estratégias que algumas pessoas poderiam olhar e falar: nossa, isso não vai dar certo, Mas é aí que entra o valor da nossa obediência. As pessoas de fora podem achar loucura certas instruções de Deus. Nós vamos ver aqui em Josué, no capítulo 6, que nós acabamos de ler, o povo indo conquistar a cidade de Jericó. Essa cidade era cercada por uma muralha muito imponente. E o Senhor agora vai instruir o povo a dar voltas na cidade, a dar voltas em volta da muralha da cidade. E eles dão uma volta por dia durante 6 dias. E no último dia eles dão 7 voltas. E aí os sacerdotes tocaram as buzinas, o povo gritou da forma que Deus tinha ordenado, e as muralhas da cidade simplesmente caíram no chão. E Deus entregou aquela cidade na mão de Josué, na mão do povo dele. Nós também vamos ver um exemplo disso na passagem de Davi e Golias. As pessoas olharam para Davi, não deram nada por ele, mas Davi tinha convicção de que o Senhor estava indo à sua frente. Então ele foi lá com uma funda, uma pedrinha, e venceu um gigante com escudo, com espada. Nós vemos aqui, então, no exemplo de Davi, nesse exemplo de Josué aqui e o povo conquistando Jericó, que o que mais vale não é a estratégia que nós vamos usar. O que mais vale é ter Deus à frente. Quando nós temos Deus indo à nossa frente, não importa a estratégia que Ele vai nos passar, nós precisamos única e exclusivamente obedecer, porque é Ele que garante a vitória. As pessoas, se fosse hoje em dia, e fosse ter alguma guerra e alguém desse uma instrução dessa, eles poderiam questionar: você tá louco? Ninguém vai ficar rodando uma cidade e no último dia ficar gritando, não. O pessoal vai rir da gente. Não tem como a gente vencer uma batalha desse jeito. Não tem como a gente entrar numa cidade fortificada desse jeito. Mas quando Josué recebeu essa instrução de Deus, ele em momento nenhum questionou. Ele simplesmente acatou aquilo que Deus estava falando. Nós precisamos acatar aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos ordena, com mais fé. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis e a gente não acredita que a gente pode sair daquela situação. Sabe o que isso revela? Que o nosso coração não acredita que Deus é o suficiente. Porque se nós confiássemos verdadeiramente, se nós acreditássemos que Deus é suficiente, a gente teria mais facilidade em obedecer, a gente teria mais facilidade em descansar. Mas não é isso que acontece. Então, o Espírito Santo nos convida nesse dia a confiar verdadeiramente. O Espírito Santo nos convida nesse dia a acatar aquilo que Ele está nos falando, a obedecer aquilo que Ele está nos pedindo, Como Naamã, quando ele foi procurar ser curado, ele estava com uma lepra, ele procura o profeta e o profeta fala assim: olha, mergulha no Rio Jordão.
E ele sai dali indignado, ele fala, nossa, tanto rio para eu mergulhar, tanta coisa para eu fazer, vai mandar eu mergulhar no Jordão, aquele rio sujo, sabe, ele esperava algo maior, mas agora os servos dele olham e falam assim, Naamã, se tivesse te pedido uma coisa muito mais difícil, você não ia fazer? Quanto mais mergulhar no rio Jordão, vai lá e mergulha. E agora Naamã então reconhece, né, o que eles estavam falando, ele passa por cima do seu orgulho e ele mergulha no Rio Jordão e ele recebe a cura. Sabe o que acontece? Às vezes Deus nos passa instruções simples e a gente é resistente em obedecer porque a gente esperava algo maior, a gente esperava algo com mais alarde, a gente esperava algo com maior impacto, sabe? E a gente deixa a obediência de lado para tentar fazer bonito, né? Imagina se Josué tivesse deixado a obediência de lado e tivesse pego, né, com a força do próprio braço, com lança, com escudo, levado o povo, eles iam morrer. Porque o que importava ali não era a lança, não era o escudo, era a presença de Deus junto com eles. Então, quando ele acata aquilo que Deus estava falando, esse testemunho vira algo poderoso, que impacta nos nossos dias. Olha quanto tempo isso aconteceu e até hoje nos impacta. Por quê? Porque o povo destruiu as muralhas da cidade fortificada com o som da adoração deles, com o som da obediência deles. Então, que neste dia nós possamos ser mais obedientes. Não importa se você olha e fala assim, nossa, mas parece que essa estratégia não é suficiente. Ei, o Espírito Santo está nos dizendo hoje que aquilo que Deus exige de nós é sempre o suficiente. Sabe, naquela passagem de Moisés, quando o Mar Vermelho se abre, era um povo todo diante de um mar e o exército inimigo vindo atrás para matar eles. Atrás vinha Faraó e na frente deles o grande mar. E Deus dá uma ordem só: Moisés, estende o cajado e toca nas águas. Queridos, é uma coisa tão simples que chega a nos constranger. A simplicidade de Deus diante de situações tão difíceis, diante de situações tão pavorosas. Eu acho isso muito incrível em Deus, que Ele consegue fazer coisas assim, extraordinariamente difíceis aos nossos olhos, para ser simples para Ele, porque de fato é. Ele é o Deus do impossível. O povo ali já estava até descabelando. Moisés, o que nós vamos fazer? Faraó está vindo atrás, você tirou a gente do Egito para morrer. Agora Deus vai falar com Moisés, olha, estende o cajado e toca nas águas. Irmãos, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E ele é obediente, ele não vai olhar para Deus e falar, nossa Deus, mas estendeu o cajado, tocar nas águas. Não, ele simplesmente vai fazer aquilo que Deus ordena. E a Bíblia vai dizer que sopra um vento e faz com que o mar permaneça aberto até que todo o povo tenha atravessado. Sabe, nesse versículo que nós lemos, era uma grande muralha, era um povo forte, era uma cidade forte. O povo simplesmente ficou rodando a cidade e no último dia gritou e as muralhas foram ao chão. Davi era fraco, Davi era o menor de sua casa. Com uma pedra e uma funda, ele derrotou um gigante que estava colocando medo no povo há não sei quantos dias. Não me lembro agora, ele ficava ali zombando, todo dia zombando. Ai, será que não tem ninguém aqui que pode lutar comigo? Davi foi lá com uma pedra e uma funda e fez acontecer, porque o Senhor ia à sua frente. Sabe, os discípulos estavam ali, passando por uma grande tempestade, em alto mar, o barco ia na pique, e eles olham para Jesus, dormindo na proa do barco e falam, Senhor, o Senhor não se importa que perecemos. Jesus simplesmente levanta e fala, cala-te, mar, aquieta-te, vento. E a palavra de Deus vai dizer que instantaneamente houve bonança. Querido,
A sua situação só é difícil aos seus olhos. A nossa situação só é impossível aos nossos olhos. Porque Deus tem todo o poder. Deus é o Deus do impossível. E Ele faz parecer simples a resolução de problemas que nós achamos que estão assim, insolucionáveis. O Senhor tem solução para aquilo que você não vê solução. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Deus, porque o Senhor resolve com simplicidade aquilo que aos nossos olhos precisa de muito para resolver ou que é impossível de resolver. O Senhor pega a situação, Pai, que aos nossos olhos é uma grande tempestade e nas tuas mãos ela parece um simples copo de água, Pai. Porque o Senhor é grande, o Senhor é maior que a tempestade, o Senhor é maior que as muralhas, meu Pai, que nos impedem de avançar. O Senhor, meu Deus, é maior do que o grande mar que nós precisamos atravessar. E basta uma única palavra tua, Pai. Basta um simples gesto de obediência nossa, meu Pai, para que tudo volte para o lugar, para que tudo se resolva. Então, Pai, que neste dia nós possamos ser obedientes, que neste dia, meu Pai, nós possamos seguir a Tua instrução, por mais simples que ela pareça, Pai. A nossa maior dificuldade não é fazer aquilo que o Senhor nos pede porque é difícil de fazer. A nossa maior dificuldade é fazer aquilo que o Senhor nos pede porque nós somos orgulhosos. A gente não acredita na tua estratégia, Pai, mas em nome de Jesus nós quebramos isso hoje e nós declaramos, Pai, que a tua estratégia para as nossas vidas ela é suficiente. Por mais loucura que pareça, meu Pai, aos olhos, a tua estratégia, Pai, é suficiente e hoje nós decidimos confiar em ti. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!